Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É um grande prazer. Estamos começando mais uma edição do nosso programa aqui na 95,7 FM. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui presencialmente nos estúdios da Rádio Mundial, ao meu lado, a doutora Aniceia Bearari, que é nutricionista, professora de iridologia moderna, master em microsemiótica irídia, ela vai explicar tudo isso para a gente, e mestre bronze em bioquibernética Smith. Isso! Consegui! Bom dia, Aniceia, tudo bem com você? Bom dia. Muito grato pela sua presença aqui nos estúdios da Mundial. Hoje o assunto super, hiper, mega interessante, né? Eu particularmente sempre tive uma grande curiosidade em conhecer essa técnica da iridologia. E eu gostaria de saber o que é iridologia. Nossos ouvintes aqui da Rádio Vibe Mundial gostariam de saber também. Primeiramente, eu quero agradecer por estar aqui esse momento, né? Estou muito feliz e os nossos pacientes também que estão conosco nesse momento. Também quero agradecer ao seu instituto, né? A Rádio Vibe Mundial e todos os ouvintes que estão conosco. E o que é iridologia? Iridologia é uma ciência onde nós iremos avaliar a parte colorida dos olhos. Então, é um microsistema onde ali, Marcos, contém todas as informações, sejam elas física, sejam elas emocionais, sejam elas a nível de traumas, sejam heranças genéticas que nós trazemos dos nossos pais, avós, bisavós e tataravós. Então, é um microsistema onde contém muitas informações. Que interessante. E como é que você iniciou isso, doutora Aniceia? Como é que você começou? Por que se interessou por essa grande técnica, que a gente pode chamar de técnica de diagnóstico e tratamento, só diagnóstico? A iridologia, ela não faz diagnóstico. Então, nós falamos que ela faz uma diagnose, onde se trabalha muito a questão da prevenção. Eu comecei na iridologia indo em um iridólogo. Isso há cerca de uns 25, 30 anos atrás, onde eu tinha um sintoma e um problema de saúde, onde os médicos convencionais não sabiam que eu tinha. E quando eu fui ao iridólogo, simplesmente ele falou: olha, você precisa de tal nutriente, você vai tomar esse chá, essa vitamina e você vai melhorar. E foi a partir dali que eu comecei a me interessar pela iridologia. Então, atualmente, a minha formação já são 20 anos nessa história, dentro da iridologia. Que bacana. Então, você entrou nessa história como paciente. Como paciente. Teve uma resposta, obviamente, interessante, impactante. Imediato. Então, até as pessoas falam assim, essa técnica é milagrosa, né? Por quê? Porque realmente a gente vê a causa, trabalha a causa e as pessoas começam a melhorar em 1, 2, 3 dias, é muito rápido. Você falou em milagre. Tem a ver com religião? Não, a iridologia, ela é uma ciência. Não tem nada a ver com a religião, não tem nada a ver com o espiritismo, não tem a ver nada com adivinhação, porque as pessoas, quando a gente faz uma análise, as pessoas falam para nós, né? Falam para os nossos alunos, a gente ouve muito isso. Olha, quem sabia disso era só meu psicólogo. Quem sabia disso era só minha mãe. Quem sabia disso era só meu marido. E mais ninguém. Eu falei assim, agora nós também sabemos. Porque tudo que a gente passa, isso desde a 4ª geração, na gestação de nossa mãe, tudo vai ficando registrado. Tudo, tudo. Seja, por exemplo, uma amargura, seja uma decepção, seja uma raiva, seja um vazio que essa mãe sente na gestação, tudo fica registrado. Então, você nasce... iridologia é através da análise da íris.
Que é uma estrutura do olho. Isso mesmo. E tudo que você passa na vida fica ali uma marca. Fica uma marca registrada. Uma dúvida. Então, a gente nasce com a íris virgem? Não. A gente traz informações de outras existências? A gente traz as informações dos nossos pais. Da gestação? Da gestação, dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós e tataravós. Então, vamos dar um exemplo. Vamos supor que o meu tataravô passou por uma amargura muito grande em uma determinada idade. E hoje eu sinto uma dor no pé. E eu faço raio-x, eu faço ultrassom, eu faço ressonância, tomografia daquele pé e não dá nada. Então, o que eu preciso tratar? Eu preciso tratar aquela amargura do meu tataravô para eu melhorar o pé. Então, nós vamos cada vez mais indo nas causas. Entendi. Ali está registrada a informação dos antepassados. Sim, também. Traumas ou situações intraúteros também? Também. E aí a gente vai vendo muito isso, principalmente na atualidade. Então, vamos supor que vem uma pessoa com depressão. Então, a depressão, muitas vezes, não é do momento atual que essa pessoa está vivendo. Entendi. É lá de uma rejeição do primeiro, segundo mês de gravidez daquela mãe, né? Que está influenciando na minha vida atualmente. Ou de um trauma. Pode ser um assalto, pode ser uma traição. Então, a iridologia vai sempre nos buscar a causa. Então, não vamos tratar, por exemplo, a doença. Então, se você perguntar para mim, Nicéia, você trata a depressão? Não. Você trata câncer de mama? Não. O que eu trato? Eu trato a causa. Nós vamos nas raízes. Nós vamos buscar as raízes daquele sintoma que a pessoa está chegando. Legal. E como é que você trata a partir daí? Sim. Você encaminha por um psicólogo, por um psicanalista? Ou digamos que seja um trauma, uma situação de estresse pós-traumático de um assalto que você citou há 10 anos atrás. Você percebe isso pela íris. E o que você faz? Sim, uma das coisas muito importantes que a gente sempre ensina os alunos é que ninguém trata ninguém sozinho. Aquele iridólogo que você vai, que os ouvintes estão nos ouvindo, e trata você sozinho, às vezes não é um bom profissional. Por quê? Porque a nossa saúde ela é integrativa. Então, quando a gente observa se for um trauma, precisa de um encaminhamento para o psicólogo, para o psicanalista. Então, nós falamos assim que todos os psicólogos, psicanalistas, até psiquiatras poderiam vir estudar iridologia, que trabalhariam mais rápido naquele sintoma ou problema que a pessoa está chegando. Faço ideia. E é uma ferramenta que ia facilitar muito a vida do profissional. Sim. Por quê? Porque as pessoas às vezes falam assim para mim, nossa, Nicéia, eu tratei, por exemplo, assim, anos essa questão. Em 3 meses, nós resolvemos isso. Com algumas coisas que nós fizemos, alguns florais, alguma homeopatia, a Bioquibernet. Então, é muito rápido. Então, você atua como uma terapeuta floral também, na medida que você entende a questão física, relaciona com o emocional e prescreve uma medicação para abordar terapeuticamente esse emocional. Sim, então aí a gente trabalha com os florais, né? Ou com a homeopatia, ou com a fitoterapia, indicada de acordo com aquilo que a íris nos mostra. Então, vamos supor, às vezes a pessoa vem e fala assim, Nicéia, eu tô com dor de cabeça. Eu vim aqui por conta da dor de cabeça. Então, assim, sabemos que para dor de cabeça existem diversos produtos naturais. Porém, a íris vai me mostrar, Nicéia, você precisa usar esse daqui, pontualmente, porque essa é a causa. Entendi. Então, aí nós vamos direcionando de uma forma mais fácil, mais simples e mais efetiva, eficaz. Para quem está ligando do rádio agora, a gente está numa entrevista super interessante com a doutora Nicéia Bearari, que trabalha com iridologia e está nos falando aqui que
é bem interessante essa técnica, né? Doutora Nicéia, a iridologia dá para ver doenças na íris? Doenças clínicas? Uma gastrite. Aqui tem um ponto que mostra que você tem uma gastrite, embora você já disse para mim lá fora que não fala, porque não é a função. Sim. Mas você faz o diagnóstico da doença. Não. Quem faz o diagnóstico é o médico. Assim como o veterinário pode fazer o diagnóstico, né? Dentro da iridologia, nós, como terapeutas, não podemos fazer diagnóstico. Mas você vê a questão. Nós vemos a questão. Então, por exemplo, olha, eu vejo que o seu estômago tem uma hiperacidez. Uhum. Eu já sei que ali tem um excesso de hipercloridria. Ou uma hipoacidez. Eu sei ali que tem uma má digestão. Então, eu preciso que o senhor ou a senhora vá ao gastro, faça alguns exames, para a gente também, juntos, observar como está esse sistema. Sempre junto com o médico. Entendi. Uma pergunta, você vê mais questões físicas nas pessoas ou psíquicas? Psíquicas. Porque, assim, dentro da iridologia moderna, nós utilizamos uma palavra que se chama PNEI. O que é PNEI? É a psiconeuroendócrino-imunologia. Então, tudo começa no psíquico. Então, um exemplo. Se eu não trabalhar, por exemplo, eu tenho o meu duodeno. Então, por exemplo, as pessoas que estão nos ouvindo e já sofreram de úlcera duodenal ou sofrem de úlcera duodenal, muitas vezes, se não trabalhar a aceitação das coisas que acontecem na vida, ou a aceitação do esposo, da esposa, não vai melhorar. Vai voltar o problema. Entendi. Ainda que vocês percebam alguma alteração física, sempre vocês vão linkar com algo psíquico. Sim. Porque tudo começa no eixo neuroimunoendócrino. Sim, tudo começa nessa parte. E aí a gente vem e fala que como fala, a saúde, ela vai, né? Ela começa de dentro para fora. A cura de cima para baixo. Perfeitamente. Dentre as questões emocionais, psíquicas, quais são aquelas que são mais prevalentes no consultório? Nós observamos muita raiva. Raiva. Muita mágoa. Muito vazio. Muita amargura. A gente observa muito a falta de compreensão. Então, às vezes, por exemplo, ocorre uma situação onde eu não fui tão compreendida pelo meu pai. Ali se faz um trauma. E pode gerar algum problema de saúde. Então, a gente vai observando que a raiva, muitas vezes, ela está em primeiro lugar. E, às vezes, a pessoa nem sabe, Marcos, por que tem a raiva. E aí, quando a gente vai ver, a raiva é de alguém que já foi. Por exemplo, um avô, e não soube reinterpretar aquela raiva e passou, por exemplo, para o neto. Quer dizer, os quadros, eles não são exclusivamente nossos. Essa é que é a questão, né? Isso. Primeiro que você não sabe o que você tem. É um sentimento ou uma emoção que você nem imaginava. Também não é teu, exclusivamente, mas de alguma forma ressoou com aquilo, né? Sim. E aí a gente tem a chance, por exemplo, daquele paciente, daquele interagente, reinterpretar aquela situação e desraivar, por exemplo. Desraivar? É verdade. Tirar aquela raiva, mas de verdade. Olhar para aquelas situações e não ficar com aquele sentimento dentro. Então aí a gente acaba mudando toda uma geração que vem a seguir. Porque eu vou parar de passar a informação, né? Que seja no meu óvulo, que seja no espermatozoide, eu paro aquela informação. Entendi. E a gente até pode associar com a genética aí, né? O quanto a gente pode mudar a nossa história, né, de gerações vindouras com a gente, né? Com as nossas atitudes, a busca de um autoconhecimento, né?
Sim. É uma ferramenta de autoconhecimento. É uma ferramenta de muito autoconhecimento, muito, e onde ela faz uma grande transformação na vida dos interagentes e também nas nossas vidas. É algo assim que eu falo que parece que é mágico, mas não é mágico, é ciência. A iridologia, ela é uma ciência. É comum a pessoa te procurar lá no consultório sem nenhum sintoma, mas em busca de se conhecer através da íris? Sim. Geralmente acontece pessoas que vêm até nós para fazer essa parte da prevenção, porque a iridologia ela se trabalha muito na questão da prevenção e também desse autoconhecimento emocional. Porém, a maioria das pessoas já chegam com alguma queixa. Então, por exemplo, de 100% hoje, atualmente eu tenho 20% que fazem isso no nosso consultório. 20% vem para prevenir, para se conhecer, para buscar melhoras. E o restante, tudo já tem alguma questão para ser trabalhada. Isso é frustrante? O ideal seria 20 para vir tratar e 80 para vir se conhecer? Sim, porque assim, a íris, ela já está formada aos 7 anos de idade. Porém, se eu quiser fazer uma avaliação antes dessa idade, eu posso estar fazendo. Não tem nenhum problema, tá? Porém, a íris, ela vai estar formadinha aos 7 anos de idade. Então, se toda criança pudesse fazer uma consulta de iridologia, porque ali nós sabemos todas as predisposições, sejam elas físicas, sejam elas emocionais, seria muito melhor para o sistema de saúde, porque a gente trabalharia muito a questão da prevenção. Então você também atende crianças, especialmente o ideal seria antes dos 7 anos? Sim. Para conhecer Sim, as tendências. Para conhecer as tendências. Mas, geralmente, vou dar um exemplo. Eu atendo muita criança que, às vezes, elas vêm diagnosticada com algum distúrbio, porque agora é uma grande moda, né? Moda. Você não se encaixa, então você tem tal distúrbio. Você tem tal síndrome. Agora é síndrome para todos os lados, né? E quando a gente olha na íris, não. Essa criança, às vezes, ela só tem muita energia, ela só quer ser compreendida, ela só precisa se comunicar melhor. Então, a gente vai observando que quando a gente começa a tratar as causas, olha, ela quer liberdade, ela quer brincar, ela quer jogar bola. Você faz isso? Não, eu deixo ela no videogame o dia inteiro. Então, a criança, ela vai adoecer. Eu tô rindo, porque é como lá no consultório, né? A pessoa chega e fala, doutor, o animal é muito agitado. Tem algum medicamento para isso? Ele passeia? Não. Ele sai? Não. Ele socializa? Não. Bom, então não precisa de remédio, né? Ele precisa de uma vida. Ele precisa de uma vida. De uma vida. Sim. E uma das coisas que a iridologia ela traz é um resgate muito importante de sonhos, de prazeres, de autoconhecimento. Porque as pessoas hoje chegam no consultório, qual é o seu sonho? Aí as pessoas olham assim, então, meu filho, a minha mãe, o meu esposo. Falei, não. Eu tô falando da sua íris agora. Então, isso também acontece lá. Então, a gente traz a pessoa para aquele momento. E as pessoas, a gente observa muito isso. As pessoas estão colocando as outras pessoas em primeiro lugar. Verdade. E acabam adoecendo. Nossa, eu acho que essa é a mais pura verdade. E é isso mesmo que a gente observa. As pessoas não têm elas. Elas não sabem quem elas são. Elas não sabem o que elas gostam. Elas não reconhecem os seus projetos de vida. Então, como é que vai ser você na vida diante de tanta incerteza sobre você mesmo, né? Por isso que eu acho que o autoconhecimento é a base de tudo, né? E a iridologia, ela é fantástica, porque ela vai trazer o seu potencial. Então, por exemplo, olha, seu potencial é em vendas. Um exemplo. Seu potencial é em dar aula. Propósito de vida. Sim, nós vemos os propósitos de vida, buscamos propósitos. E dentro da iridologia, nós temos as personalidades. Então, nós sabemos aquela pessoa que é mais brava,
aquela pessoa que ela é mais devagar, aquela pessoa que ela tem disponibilidade para acordar cedo, ou aquela que ela acorda mais tarde, mas ela não acorda mais tarde por preguiça. Ela acorda porque a genética dela solicita para ela acordar mais tarde. Nossa, que interessante. Muito bacana. Doutora Nicéia Bearari, nós estamos falando muito de consultório, mas você dá aula, você tem um curso. As pessoas que têm interesse, e a Rádio Mundial, os ouvintes, eles têm muito esse alinhamento com essas técnicas da medicina integrativa, etc., né? Como é que é a formação do aluno que queira conhecer essa técnica? Atualmente, a NutriIris, ela é um instituto de iridologia moderna, Brasil. Né? Nós representamos o professor John Andrews da Inglaterra. Então, tudo que se fala em iridologia moderna, a Nicéia Bearari é uma grande referência aqui no nosso país e também está sendo lá fora, porque nós estamos tendo muito alunos do exterior. Nós temos um canal no YouTube que se chama Iridologia Sem Segredos. Iridologia Sem Segredos. Isso, todas as quartas-feiras a gente tem aulas gratuitas de iridologia moderna, onde a gente faz abordagens simples, práticas, onde mesmo uma pessoa leiga, ela é possível de entender o que nós estamos falando. Os cursos, nós temos diversos cursos, tá? Dentro da área da iridologia moderna, dentro da iridologia clássica, dentro da microsemiótica irídia. Então, por exemplo, ontem nossa aula terminou um pouquinho mais cedo, de quarta-feira, porque ontem nós iniciamos um curso onde a gente trabalha a reinterpretação dos traumas através da coluna. Também. Então, assim, a iridologia nos traz uma grande janela de oportunidade para a gente poder trabalhar em diversas áreas. E aí, nós temos lá o nosso site da NutriIris e o site da Iridologia Sem Segredos. E aí, nós vamos ter agora, exclusivamente em novembro, a Maratona da Iridologia Moderna Brasil. Então, vai lá no site da Iridologia Sem Segredos, se inscreva, deixe o nome, o e-mail, o telefone, porque você vai receber um link para participar. E essa maratona, nós vamos emitir o certificado digital. Mas tem que assistir a aula, não pode só colocar o e-mail, o nome, o telefone. Não, precisa participar. Que interessante. E esse curso para formação em iridólogo é de quanto tempo? Então, nós temos diversas formações. Nós temos formações básicas. Nós temos formações básicas, nós temos formações intensivas, que é um curso bem intensivo, onde proporciona uma grande formação de uma semana. Né? Mas agora, devido ao online, nós tivemos que se readaptar. Então, nós temos cursos de 2 dias, de uma semana inteira, à noite. Então, depende como o paciente ou o aluno chega para nós. Então, por exemplo, teve um aluno que perguntou, Nicéia, eu quero fazer esse curso de iridologia avançada, moderna avançada. Eu falei, mas você sabe iridologia? Não, não sei. Eu falei, então você não pode fazer. Tem um caminho, né? Tem um caminho. Tem o curso de inicialização, o avançado, a atualização e assim vai. Doutora Nicéia, o nosso tempo acabou. Obrigada. Infelizmente. Sobraram 400 perguntas ainda. Mas você volta em outras ocasiões para a gente conversar mais sobre o tema, que é muito interessante. Quero agradecer a sua presença. Eu agradeço imensamente o convite. Agradeço todos os ouvintes. É uma experiência maravilhosa estar aqui com vocês. Muito grato, doutora Nicéia Bearari, nutricionista, professora de iridologia moderna. Pessoal, nosso programa, infelizmente, chegando ao final, tanta dúvida ainda, né? Tanta coisa para perguntar, mas não tem problema. Os contatos que surgirem aqui, eu encaminho para a doutora Nicéia e ela, graciosamente, vai respondendo, vai esclarecendo as dúvidas dos ouvintes da Mundial. Pessoal, um grande abraço a todos e até semana que vem. Dia 27 agora começa o curso de Constelação Familiar Veterinária Internacional, parceria Brasil-Portugal. Quem tiver interesse, ainda nós temos poucas vagas. Um grande abraço e até mais.